Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Ótimo, excelente. Meu nome é Isadora Barreto, para quem não me conhece, está assistindo essa aula. Sou professora de Geografia, da Escola Arte SEB, também professora de Empreendedorismo e Filosofia. E hoje nós vamos falar sobre a Era do Petróleo, tá? Para vocês me acompanharem, turma, abram lá o livro Caderno 3 de Geografia. A página é a página 222, tá? Na última aula nós falamos sobre a era do carvão mineral, que é super diferente, não tem nada a ver com o carvão vegetal. Nós falamos sobre termoelétricas, falamos sobre os pontos positivos e negativos do carvão mineral, né? Como ele tem uma alta combustão, gera muita energia, porém é extremamente poluente, ok? Hoje nós vamos falar sobre petróleo. Gente, petróleo está em tudo que é lugar. Você sabia que tem até ali elementos que vieram do petróleo no creme de cabelo que você usa? Os petrolatos. Isso tudo a gente vai visualizar aqui, isso e algumas outras coisas, principalmente o aspecto da energia, né? A invenção, por exemplo, de motores, de motores a combustão, permitiram que houvesse uma busca por uma energia alternativa, uma outra forma de energia, diferente do carvão mineral, certo? Então, pega teu caderno também, com uma caneta, para a gente poder fazer algumas anotações, algumas observações. Estou utilizando aqui uma mesa digitalizadora, vou escrever como se fosse um quadro digital e vocês vão me acompanhar, tá bom? Então vamos lá, pegar o caderno, faça um cabeçalho, bem bonitinho. Inclusive, eu vou querer visualizar isso nas lives de geografia toda segunda-feira, tá bom? Vou pedir para vocês me mostrarem, tá bom? Vamos lá. A Era do Petróleo, página 222, caderno 3, diz o seguinte, ó. A invenção dos motores de combustão interna, como os utilizados nos automóveis, criou uma nova etapa do uso da energia. Esse novo período que começou no século XX, vou até destacar aqui, ó, século XX, denomina-se Era do Petróleo. Ó, primeiro houve o que? A invenção de motores de combustão, motores que funcionariam de forma totalmente diferente, que lógico precisariam de uma forma de combustível diferente. Lembrem-se que a Revolução Industrial, que foi esse ápice, que foi esse pontapé para o desenvolvimento da tecnologia na Europa e, consequentemente, no mundo, aconteceu quando, pessoal? Segunda metade do século XVIII. Se intensificou, teve seu ápice no século XIX. No século XX, nós temos aqui o surgimento de motores de combustão interna, certo? Então, vamos observar aqui o gráfico, que está na página 222 aí do livro de vocês. Diz o seguinte, ó. A Era do Petróleo, aí nós temos aqui a lenha, tá? Lenha, carvão, petróleo e gás e outras fontes, tá ok? Então nós temos aqui 1930, quem é que está vigorando, pessoal? Quem está aqui no ápice em 1930? Olha aqui, quem é? Carvão. Aqui do outro lado tem o segundo ponto, petróleo e o gás. Em 1950, 20 anos depois, quem é que está vigorando, pessoal? Quem é? Está aqui agora o petróleo e gás. Veja só como houve uma grande e significativa diferença. 1930, a gente está na primeira metade do século XX. 1950 ainda está aí na metade do século XX. 1970, segunda metade do século XX. Olha como mudou o cenário. Surgiram outras fontes de energia. Houve aqui um aproveitamento de outras fontes de energia. Porém, é nítido, né? Vou fazer uma observação aqui, não. Porém, é nítido o quê? É nítido que houve um significativo aumento do uso do petróleo e do gás e houve uma queda da lenha. Olha como caiu. Se bem que ela já vinha caindo, ó, na sequência de anos, né? E aqui, por exemplo, não aparecem outras fontes de energia. Outras fontes não aparecem, mas já começam a aparecer em 1950. Em 1970 já vão se destacando. Atualmente, no século XXI, né, o século que nós estamos vivendo, essas outras fontes de energia, elas são muito mais consideráveis, muito mais notáveis, tá ok?
Por quê? Porque com o passar dos anos, as pessoas elas vão criando outros métodos para produzir energia, que sejam mais limpas, que gerem menos impacto para o meio ambiente, que sejam mais baratas, certo? Essa é uma consequência da evolução da sociedade. O petróleo, assim como o carvão, originou-se em áreas de sedimentação, áreas de sedimentação. Isso é importante vocês lembrarem, porque veja só o seguinte, áreas de sedimentação. Nós sabemos que há um depósito, né? A gente estudou sobre relevos. O que é isso? Relevo, você lembra? Planície, planalto, né? Depressão relativa, depressão absoluta, enfim. Existe um processo de sedimentação muito grande, principalmente nas planícies. Essa sedimentação nada mais é do que o acúmulo de material ao longo dos anos, tá? De matéria ao longo dos anos. No caso, para o surgimento do petróleo, a teoria mais aceita diz que ele se formou de matéria orgânica marinha. Matéria orgânica marinha é a transformação de restos marinhos em petróleo que ocorreu em condições especiais, dentre as quais a gente pode destacar aqui, pega o livro que vocês destacam aí, pessoal, rochas porosas que permitiram acumular o material do qual derivou o petróleo, camadas de rochas impermeáveis por baixo e por cima. Isso significa o quê? Que não entra, não permeia, ok? Isso possibilita a retenção do petróleo entre essas duas rochas aí impermeáveis. Elevada pressão sobre os restos de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Lembra aí nós? Gente, matéria orgânica nada mais é do que restos de plantas, restos de animais, ok? Restos de galhos, folhas, enfim, matéria orgânica é isso que já foi vivo, tá? É aquilo que já foi vivo de alguma forma. É nesse sentido de se decompor, tá bom? E também tem a ver com o intenso calor interno da Terra. Essas características aqui possibilitaram o surgimento aí do petróleo. E aí do lado nós temos essa imagem, um esquema de uma jazida de petróleo típica, tá ok? As áreas de relevo terrestre que contêm petróleo, em geral, tem acima delas gás natural e abaixo água salgada. Então aqui a gente consegue entender que aqui há gás natural, petróleo e água salgada. Então vamos lá, olha aqui, o petróleo, né, já dentro de um tubo que está sendo extraído. Aqui em cima nós temos o que? O gás, certo? Essa rocha é uma rocha porosa, que ela permite aí a entrada, na verdade ela permite que haja um depósito, né, desse petróleo, porosa no sentido de poros mesmo, tá ok, pessoal? Rochas impermeáveis aqui em cima, para que não haja infiltração, rochas impermeáveis embaixo também, e também há a presença de água salgada aqui, ok? Aqui em cima nós temos a vegetação, como a gente comumente vê aí no nosso dia a dia, no solo, onde a gente vai, tá? Página 222, vocês podem observar aí no livro de vocês esse esqueminha, tá? A reserva de petróleo estimada ou medida é a quantidade de petróleo que um país abriga em seu subsolo, tá? A reserva de petróleo, ela nada mais é que uma quantidade de petróleo que um país abriga, tá, em seu subsolo, tá bom, puxa? Que subsolo, perfeito. Vamos lá destacar subsolo. Isso é muito diferente da produção de petróleo, então nós temos dois termos diferentes. Vamos lá então fazer algumas anotações acerca disso. Primeira anotação aqui, 7º ano, vou colocar aqui em cima, turma do 7º ano, tá? O módulo, ok? É módulo 11. Vamos falar sobre era, estamos falando, né, sobre a era do petróleo. Era do petróleo. O que a gente já pode observar de imediato? O que nós podemos observar de imediato? Podemos observar de imediato que existem aí características que distinguem o que é, né, uma reserva de petróleo e o que é uma produção de petróleo. Primeiro, a reserva de petróleo nada mais é
do que uma quantidade de petróleo que há no subsolo de um país, ok? E a produção de petróleo, perdão, pessoal, ela nada mais é que a quantidade real desse recurso, ou seja, o que foi retirado desse subsolo em determinado período de tempo, em geral apresentada anualmente. Então, nós temos reserva de petróleo, dois termos aqui, tá? Reserva de petróleo e produção de petróleo. Qual a diferença? Vamos fazer aqui uma anotação. Reserva de petróleo e produção de petróleo. Vou colocar aqui, ó. Reserva de petróleo. Reserva de petróleo. Ok? E aqui outro termo, produção de petróleo. Produção de petróleo. Que letra linda, meu Deus. Vamos continuar aqui, ó. Certinho. A reserva de petróleo é aquilo que se encontra, é encontrada, vou colocar aqui, ó. É encontrada no subsolo de um país, ponto. E a produção de petróleo é o que efetivamente, vamos lá, pessoal, é o que efetivamente é produzido vou continuar aqui ao longo do ano com aquela extração da reserva. Vamos lá para ver vamos ver se ficou claro aqui, ó. Nós temos reserva de petróleo, nós temos produção de petróleo. Vocês vão me perdoar pela letra, tá? Vai ficar mais bonitinho ao longo dos dias. Produção de petróleo é o que efetivamente é produzido ao longo do ano com aquela extração da reserva. Que extração de reserva, professor? Extração do petróleo da determinada reserva, né? Ou seja, do determinado depósito encontrado de petróleo. Tá? E a reserva nada mais é que aquele petróleo encontrado no subsolo de um país, certo? É o depósito, você vai lá e encontra um depósito formado aí pela presença de petróleo em grande quantidade ou em pequena quantidade. Ok? Vamos continuar aqui, voltando. Nós temos então, tá? O petróleo foi um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento da indústria e do modo de vida urbano do século XX. A expansão do seu uso, gente, foi possível somente graças ao crescimento da exploração no final do século XIX. Então, houve antes toda uma preparação, um entendimento da necessidade do petróleo, do uso do petróleo, da eficiência dele, para que só assim ele pudesse ser extraído, pudesse ser produzido em maior escala. A gente sabe que petróleo não é uma fonte de energia renovável, não é, pessoal, um dia vai acabar, ok? Isso significa o quê? Por que não é renovável? Porque foi uma formação natural do planeta. Ao longo de milhares de anos, foi se formando, foi se depositando através de processos de sedimentação, como a gente já viu. Tem aqui uma atividade, na página 225, que eu quero convidar vocês a fazerem, tá? Onde diz o seguinte: observe no mapa abaixo a localização das principais refinarias do petróleo. Onde é que você está observando aqui, pessoal? A principal presença aqui de refinarias de petróleo. Onde é que elas estão? Elas estão no centro do país ou elas estão no litoral?
Hein? A gente acabou de ver, por exemplo, que elas estão mais relacionadas, o petróleo ele é mais encontrado aqui nessa região marítima. Então, logicamente, no litoral é mais presente, né, as refinarias de petróleo, tá ok? Olha aqui, todo o litoral do Brasil, né, principalmente aqui na região sul-sudeste, também tem na região nordeste, tá? Existe somente um aqui, mais para o norte, mas principalmente, pessoal, ó, litoral do país, tá ok? Baseando-se em seus estudos do mapa, responda as questões a seguir. Em termos de localização do território do Brasil, o que essas refinarias têm em comum, por que isso ocorre? O que elas têm em comum, pessoal? O fato também de estarem no litoral. Eu quero que vocês respondam isso sozinhos, tá? A gente vai corrigir nas lives, por isso que é tão importante vocês participarem aí das lives de geografia. A partir de 1973, quando teve início uma crise econômica do petróleo devido à redução de sua produção, principalmente no Golfo Pérsico, tá? 1973, a gente está falando aqui do finalzinho do século XX, houve o que, pessoal? Houve aí uma crise econômica do petróleo devido à redução de sua produção. Claro, ele não é renovável, né? Uma hora, inclusive, ele vai acabar. Isso permitiu que houvesse a elevação do preço do petróleo. Quando se eleva o preço de um tipo de fonte de energia, o ser humano inteligentíssimo faz o quê? Ele começa a procurar outros meios de criar energia, de produzir energia, né? Então, há o surgimento, por exemplo, de energias renováveis, há, por exemplo, o surgimento aí de a energia eólica, a energia solar, são energias limpas e renováveis. Olha que legal. Além de ser limpa, é renovável. Nós temos aqui também o pré-sal, página 226, tá? A plataforma marítima brasileira. Eu quero muito que vocês deem uma olhada depois. Ao final dessa aula, deem uma lida nessa parte do texto. Nós temos aqui também essa questão da exploração. Olha aqui o litoral do Brasil, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Espírito Santo, Vitória, né? Há aqui, claro, a presença de refinarias de petróleo no litoral brasileiro. E, gente, eu queria chegar a essa parte para que a gente pudesse concluir. A era da diversidade. Não é novidade que o carvão e o petróleo são fontes de energia não renováveis, ou seja, que um dia vão se esgotar, tá bom? No entanto, seu baixo preço permitiu que durante quase todo o século XX, muitas sociedades adotassem um estilo de vida apoiado no alto consumo desses recursos. Casas eram aquecidas com uso de óleo diesel e carros muito grandes consumiam 1 litro de gasolina para percorrer apenas 4 ou 5 quilômetros, tá? No final de 1973, uma série de acontecimentos ligados ao conflito no Oriente Médio elevou mais de 10 vezes, mais de 10 vezes o preço do barril de petróleo. Encareceu demais. Nessas circunstâncias, muitos países, especialmente os mais ricos e os maiores consumidores, decidiram buscar novas fontes de energia. Olha aí a criatividade do ser humano. Outras fontes. É por isso que aumenta. A gente começou a nossa aula mostrando lá um gráfico que vai aumentando as outras fontes de energia. Olha aqui, ó, como cresceu. 1980, tá aqui 8. 1990, 10 anos depois foi para 10. 2011, 2012, tá? 18,3. Há, claro, um aumento significativo atualmente. Essa tabela é só para 2012. Nós estamos falando aqui atualmente de 2021. Aliás, perdão, 2020, né? Então a gente tem, claro, um parâmetro totalmente diferente do que apresenta aí nessa tabela, tá bom? Mundo, cidades com maiores índices de poluição atmosférica. Quem está em primeiro lugar aqui, pessoal? Ó, qual o país que está com maior índice de poluição atmosférica? China, tá ok? China, ó, a cidade aqui também, ó. País, cidade, país, Macedônia. Porque China tem muito o uso do carvão ainda, tá, pessoal? Do carvão mineral. Muito mesmo. Ainda se utiliza bastante. O carvão mineral é um dos mais poluentes, tá, do mundo. Um dos mais poluentes do mundo.
Nós temos aqui uma matriz energética, hidráulica, né, que no caso são as hidrelétricas, a água, gás natural, combustíveis renováveis e lixo. Enfim, tem aqui uma matriz de 2014 que apresenta um parâmetro geral, tá bom? Tenho vários aqui, pessoal, ó, energia geotérmica, maremotriz, energia solar, energia eólica, todas essas outras fontes de energia, biomassa, ó, algumas fontes renováveis são importantes, tá? Isso aqui são renováveis, tá bom? Biomassa, energia eólica, energia solar, maremotriz, que no caso são usinas que produzem eletricidade por meio das barragens que se enchem com as marés, né? Então tem uma bomba que fica lá se movimentando com a maré. Isso permite que gere energia. Energia geotérmica depende das ocorrências aí de atividades vulcânicas. Olha que interessante. Existem vários outros meios aí de produção de energia e, claro, mais atividades para que vocês possam realizar. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido bem compreensível a aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através da Agenda Edu ou então através do meu e-mail. Vocês devem sempre, pessoal, acompanhar a Agenda Edu para que não haja nenhum aí problema, tá bom? Que acompanhem sempre, que fique claro. E claro, participem das nossas lives de geografia toda segunda-feira. Um abraço fortíssimo, sinto muita saudade de vocês. Até mais, meus guerreiros.